E aí, meu povo do primeiro ano, beleza? Tudo certo com vocês? Gente, vamos lá. Ontem, né, eu passei uma aula para vocês justamente falando sobre grupos sociais. Show de bola, né? Dei uma introdução para vocês sobre grupos sociais. A gente trabalhou alguns grupos em si e passei, assim, eu sei o quanto é importante a gente entender grupos sociais dentro de sociologia, né? Porque olha só, quando a gente vai olhar o mundo, né? O mundo é formado sobre vários grupos. Vocês lembram agora lá na sala de aula de vocês que quando vocês sentam, vocês geralmente se sentam em grupos, né? Porque vocês têm interesses e tal. E para a sociologia, cara, isso é extremamente importante para a gente entender como esses grupos funcionam, beleza? Porque olha só, quando vocês estão lá bonitinhos e tal em grupo, né? Como uma pessoa fosse chegar lá para abordar vocês, a primeira coisa que eles iriam olhar é como cada grupo se comporta. Beleza? Como cada grupo desse se comporta, a gente começa a entender como que essas mesmas pessoas funcionam, né? Assim como uma escola funciona, assim como um trabalho funciona, e é para isso que é fundamental a gente entender, galera, esse grupo, né? E aí agora que a gente vai começar a parte 2 justamente da aula passada. A primeira coisa que a gente vai falar, né, é sobre organizações sociais e as suas formas de burocracia. Né? Lembrando que organizações sociais a gente pode ter várias. Esse é um tema justamente vasto, né? Só que a gente vai acompanhar lá a ideia do livro de vocês, que foi muito bem organizado, né? Para poder falar justamente essas ideias de organização social, beleza? Primeira coisa, rapidinho aqui, ó. Deixa eu catar a caneta, que galera, eu já tava com vontade, eu tava com saudade de quadro, eu tava com a saudade de usar o quadro. Aí assim, professor, a gente tem uma certa mania. Ou um dia eu vou largar as canetas na mão de vocês e vou falar, gente, utilizem, façam o que você quiser, escreva, quer dizer, não escreva o que você quiser não, escrevam o que vocês podem escrever no quadro, beleza? Que é bem prazeroso, é muito gostoso, é onde você expõe as suas ideias, é onde você joga tudo e a gente pode dialogar, a gente pode conversar, a gente pode falar tudo, belezão? Então olha só, a primeira ideia, né, e aí eu vou dividir justamente ele em 6 sequências desses grupos, dessas organizações sociais e essas burocracias que existem no nosso mundo, galera, vou dividir ela em 6 partes. Beleza? Assim como está no próprio livro de vocês. Então vamos lá. Primeira parte dela, galera, a gente vai falar justamente sobre divisão do trabalho. Divisão do trampo, né? Trampo, né? Qual a importância disso? Toda vez lá, quando vocês vão, eu passo assim, gente, seminário, todo mundo vai apresentar um seminário. E aí, o que vocês fazem? Todo mundo se divide, né? Forma-se os grupos. E depois que se formam esses grupos, você cria, dentro desses próprios grupos, né, forma de dividir o trabalho, beleza? E aí, só que dentro da escola isso é muito fácil, né? É um exemplo disso. Só que na vida real, lá quando vocês saírem da escola, se complementar lá no trabalho, ou entrar, e quando você vê que existem grupos dentro do trabalho, e essa é a divisão do trabalho, beleza? Exemplo disso. Então você está numa obra lá gigante, você vai ter o grupo dos pedreiros, que ele só levanta bloco, né? Você vai ter o grupo lá dos pedreiros ladrilheiros, né? A galera que coloca piso e tal, azulejo. Você vai ter o grupo dos engenheiros, dos eletricistas, né? Isso também é conhecido como divisão do trabalho. Você vai ter formas de divisão do trabalho, né? Isso é importante a gente começar a entender por quê. Quando a gente vai se inserir em outro grupo, né? A gente tem que entender a funcionalidade. Pô, sou lá do grupo dos bloqueiros, né? E aí eu tenho que me inserir lá no grupo dos engenheiros de alguma forma, né? Então eu vou entender a dinâmica de como que ele funciona, como eles se comunicam, como eles falam, né? O modo deles de comportar não é só o dinheiro, né? É a forma de como pensa, de como fala, de como se expressa também, e é por isso que eu tenho que entender esses grupos, beleza? O segundo grupo que a gente vai falar, né? Vamos lá. O segundo grupinho, galera, que a gente vai falar é sobre as autoridades, né? Como eu vou... A ideia de hierarquia e autoridades. Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que isso vai funcionar, né? A gente viu lá, tem um grupo dos pedreiros, dos ladrilheiros e tem um grupo dos engenheiros, perdão. Só que
quando a gente vai executar alguma coisa, uma obra, né, essa obra passa lá pelo arquiteto, passa pelo engenheiro, até chegar ao ponto final lá da galera que bota a mão na massa mesmo para poder construir, né? E na vida real é assim. Você vai ter hierarquias, você vai ter quesitos de autoridade. Assim também, que quanto mais você subir essa hierarquia, também você vai ter mais medidas de responsabilidade. Então, olha só uma dica para vocês. Eu sou ladrilheiro, beleza? Estou botando o piso lá. Botei o piso bonitinho e tal. Sou responsável pela obra? Não. Por quê? Você vai ter a ideia de hierarquia. Responsável pela obra é o engenheiro, porque ele que organizou, ele que pensou toda aquela estrutura. Então, se o prédio cair, a primeira pessoa a ser responsabilizada vai ser o engenheiro. Beleza? Então é por isso que a gente tem que estar atento também a essas hierarquizações de grupo, né? Sempre vai ter alguém que vai responder. E, geralmente essa pessoa que vai responder sempre está na parte de cima da hierarquia, beleza? Show? Então vamos lá. A gente também vai falar lá no terceiro grupo, né, sobre uma questão também muito importante, que é sobre a forma escrita, né? Então aqui a gente falou de autoridade. O terceiro a gente vai falar sobre escrita formal. Por quê? Olha só, galera. Toda vez que você vai ir lá para o mundo do trabalho, por que eu preciso dessa escrita formal? Por que eu não posso escrever do jeito que eu quero? Porque na escola vocês aprendem o jeito correto de se escrever. Por quê, galera? Olha só. A gente tem que entender que quando a gente escreve, a gente não está escrevendo para a gente está escrevendo para alguém. E no mundo do trabalho, né, é assim, a gente precisa escrever para alguém. E quando eu vou escrever para o meu chefe, quando eu vou mandar um e-mail para o meu chefe, para o seu professor, um professor da sua faculdade, você não vai falar, pô, aí, pega um bagulho para nós aí. Como que o professor vai saber que bagulho é esse? Não dá para entender. Certo? E aí, para ele entender como é que funciona, você deve descrever o que você necessita, o que você quer. Então, é por isso que escrever corretamente é tão importante. Beleza? Um exemplo disso, rapidinho. Olha só, eu sou médico. Vamos lá. Ou você é médica, ou médico, né? O sonho de vocês. E aí você tá lá no seu escritório, você tá lá fazendo uma cirurgia e tal, pá, e aí o paciente morreu. Putz. Caramba, aí você fica triste, chateado e tal. E aí você vai lá, o paciente, aí o que você tem que fazer? O diretor do hospital vai te pedir um relatório. E aí quando você vai escrever esse relatório, você tem que detalhar como é que foi essa cirurgia, você tem que pôr como é as formas, o início, a hora que você tem que descrever. Então a escrita correta é fundamental para essas questões de grupos, né? Quanto mais a sua escrita for polida, de mais grupos sociais você vai fazer parte, né? Quanto menos sua escrita for polida, menos grupos sociais você vai interagir. Beleza? Por quê? Tem uma regra. Quem escreve bem consegue também escrever mal. Agora, quem escreve mal consegue escrever bem? Tem uma lógica um pouco nisso, né? Então, olha só. A gente tem que entender que não é colocar, meu Deus, isso é preconceito, é preconceito. Não, galera, não é preconceito, né? A gente tem que entender que existem formas de escrita que são obrigatórias. Show? E aí, só apagar aqui, só pra gente continuar. Partir pra quarta aqui. Ó, galera, não esqueçam, hein? Bebe bastante água, importante para vocês, importante para espantar qualquer coronavírus aí, cocorotavírus, qualquer coroavírus, qualquer coisa perto assim de você, água faz bem. Beleza? Ó, aqui é real, não tem um cortezinho não para poder dar aula, não. A gente vai falando, vai bebendo água e tá tudo certo. Ó, vamos lá. Pra gente falar aqui agora, lá do quarto ponto, a gente vai falar de impessoalidade, galera. Lembrando que a gente está falando principalmente de trabalho. Então eu preciso de impessoalidade. Né? Eu preciso ser impessoal. Por quê? Eu ser profissional, né? Para eu ser profissional, eu tenho que me afastar das outras coisas. Eu tenho que me afastar do que eu penso ou não. Às vezes, olha só, você está trabalhando lá no RH. Pô, aí você, né? Pô, eu tô felizão, tô trabalhando no RH, tá? Tô trabalhando no RH, lá da empresa e tal, é legal. E aí, seu chefe vira pra você e fala, olha, você tem que demitir o Francisco. Francisco
tem uma triste história. Tem 3 filhos, mora lá no quilômetro 32. Tem 3 filhos para criar sozinho. A esposa dele faleceu. Você precisa demitir ele porque ele já não comparece à empresa tem 3 dias. Essa história para você dói, é difícil, né? Mas você precisa fazer. E é aí que entra a questão da impessoalidade. Você é profissional, você precisa cumprir uma regra, você precisa entender isso, essa questão de impessoalidade não só para a sua vida profissional, em grupos, porque a impessoalidade também faz parte do conjunto político. Por mais que você ponha suas opiniões, você também tem que ser, às vezes, imparcial. Beleza? Isso faz parte também da impessoalidade. Show? Então, para a gente falar também lá do quinto, a gente vai falar de qualificação profissional. Galera, olha só. Entendam uma coisa. Professor, eu conheço um cara que ele não estudou, mas ganha muito dinheiro. Mas o que ele faz? Tipo, ele é mecânico. Sim, mecânico não quer dizer que você tem que ter um doutorado para você ser um mecânico. Mas às vezes muitos mecânicos ganham muito mais do que doutores, né? Por quê, galera? A questão é a qualificação. O que é essa qualificação? É o que você sabe do que as outras pessoas não sabem. Ou não só isso, o que elas estão dispostas a pagar para você fazer. Que elas não sabem fazer. Ou que elas não querem fazer. Beleza? Então olha só. O mecânico. Você sabe consertar seu carro? Professor, eu sei trocar a bateria, mas você sabe trocar uma embreagem? Você sabe trocar, por exemplo, o eixo do Villabrequim? Não. O mecânico sabe, porque ele se qualificou naquilo. Ele aprendeu aquilo, ele aprendeu a trocar o eixo do Villabrequim. E aí você tem ferramentas para poder trocar o eixo do Villabrequim? Não. Você tem um macaco para subir o carro para conseguir trocar o eixo do Villabrequim? Não. Então, além dele investir nessa qualificação profissional, ele está investindo também em dinheiro, galera. E aí, isso é importante para a vida de vocês também, porque vocês estão aqui na escola, principalmente, para aprender a se qualificar, para aprender a melhorar. Professor, mas eu não preciso da escola. Olha, a escola também te forma como pessoa, né? Te auxilia a viver melhor. Beleza? Então, olha só, a escola não é só para auxiliar a te qualificar. Beleza? Essa qualificação também você vai ver lá nos cursos técnicos, que são fundamentais para a vida de vocês, né? É assim como no mesmo período da vida de vocês, eu também estava fazendo um curso técnico. Me ajudou muito, galera, a conseguir meu primeiro emprego. Beleza? Me ajudou muito a conhecer o mundo, a conhecer a vida de estágio, de trabalho. Com 15, 16 anos, assim, já trabalhava. E isso é fundamental pra gente. A gente amadurece. A gente aprende a viver melhor. Beleza? Então vamos lá, olha só. Por último, a gente vai falar de uma coisa que é chata. Chata. Pensa então, tipo, na minha aula com 50 minutos só de videoaula seria uma coisa quase impossível, chato demais. E por último, a gente vai deixar para falar sobre burocracia, certo? E a gente vai falar por último sobre burocracia. Beleza? Então olha só, essa burocracia, galera, é o seguinte, você tem a hierarquização das coisas. Então, por exemplo, eu quero um documento. Eu não posso chegar lá e existe um conjunto de mecanismos, né, que vão impedir, por exemplo, fraudes. Beleza? Por isso que existe um pouco de burocracia nas coisas. Porque, olha só, se eu chego lá com qualquer documento, por exemplo, eu abro uma conta no banco, vou lá, bonitinho, pego uma identidade e tal, falo, moça, eu quero abrir minha conta no banco. Ela, tá bom, senhor, por favor, o senhor pode me emprestar a sua identidade? Aí você vai lá, prestou a identidade para a pessoa, né? Você prestou a sua identidade para a pessoa, aí ela... Quando ela tá pegando vendo a sua identidade, ela tá buscando o seu nome no SPC, no Serasa, se você é um bandido, se você é alguma coisa. Isso demora, né? Isso é uma burocracia, porque ela tá utilizando esses mecanismos, né, de buscas, esses mecanismos todos que a gente chama de burocracia, né? Que é um conjunto geral de mecanismos, principalmente para evitar fraude, para evitar crimes, para evitar várias outras coisas, só que isso de certa forma também atrapalha. Atrapalha porque, olha só, o tempo que eu tô aqui esperando e a moça fala... Aí sorri pra tua cara, né? Tu tá bolado, doido pra ir embora. Já tem 1 hora que tu tá ali na fila do banco e tu não abriu tua conta. Mas, galera,
a burocracia faz parte da nossa vida. Nos últimos anos agora, tem tido várias reformas para poder acabar justamente com essa burocracia. Então eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que a gente, depois de assistir esse vídeo, a gente discuta lá no grupo do WhatsApp como forma de atividade. Aí eu quero que vocês escrevam no pedacinho de papel 10 linhas de como acabar com a burocracia e que as coisas passem a funcionar. Beleza? Gente, forte abraço, até mais!